Bom dia para todos nesse dia 25 de março, um dia que pode ser considerado um dos dias mais difíceis da nossa vida, pois já a humanidade já não se entende mais entre os povos, discussões surgem de todo lado, mas não devemos de perder a nossa fé, a nossa paciência nesse Deus que nos ama. Vamos ver aqui então, começando esse dia no Evangelho, João capítulo 14, versículo 7 a 14. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe? Aquele que me vê, viu também meu Pai. Como, pois, dizeis, mostra-me o Pai? Não credes que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que me permanece em mim e que realiza suas obras, todas as suas obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa dessas palavras? Bom, a inquietação de Filipe talvez tenha algum fundamento, né? A inquietação de Filipe é aquela que quer possuir a meta antes de chegar à meta. Para alcançar a meta é preciso ter passado por muito tempo treinando. Depois é preciso correr cada metro. Aqueles que nos quais está rodeado de aplauso do público, e inclusive todos aqueles outros que mais distantes ficam para trás, né? É preciso correr, e vão correr na solidão. É preciso ser constante e tenaz. Mesmo que às vezes não se perceba a meta e as pernas fraquejam. Nós temos de viver como cristão em uma sociedade que nos marginaliza e tempo de fortalecer a fé e continuar correndo sem parar. Bom, Jesus diz aqui que há uma sintonia entre ele e o Pai. São um. Então eu digo assim, pelas as notícias que a gente tem vendo hoje, essa coisa de separação, desse questionamento, vimos que nós temos um Deus sempre esteve unido. E nós elegemos um presidente da República que tem 4 senadores. 4. Isso é coisa das mais grandiosas que nunca aconteceu no Brasil e no mundo. Um presidente com 4 senadores e não consegue governar o Brasil. Isso é terrível. Há uma divisão interna entre os filhos. Em vez de se unirem, como Deus disse nesse evangelho hoje, eu e o Pai somos um. Já imaginou? Se os filhos do presidente da República, do Bolsonaro, se tivesse unido, nada poderia deter, gente. Por que então que há essa divisão, essa discórdia, essa desordem no nosso Brasil? Aonde que um presidente da República tem coragem de abandonar o povo brasileiro morrendo nas UTIs, sem o respirador, para discutir um problema político, demitindo o ministro da Saúde, botou um fantoche lá. Agora, o seu Sérgio Moro, o maior, eu comparo o Sérgio Moro com aquele lá da Itália, da Camorra, que prendeu mais de não sei quantos, 100 e poucos juízes. Eu comparo o Sérgio Moro com esse ministro da Itália.
Não perde nada para ele, não, esse ministro Sérgio Moro. O que esse homem fez nesse Brasil? Né? O governo deu carta branca, né? Gente, a Polícia Federal é um órgão independente, não tem nada do governo estar pedindo explicação. Por quê? Porque a Polícia Federal investiga crime e é sigilo. Você não pode. Né? Esse homem, esse braço direito do presidente do Brasil, que foi admitido ontem, do Sérgio Moro, então, se o governo for na televisão explicar por quê, se não é um problema técnico, se é um problema político, a gente quer que o governo explique. Mas até agora ele não explicou qual o motivo da demissão dentro de uma epidemia. Fracelar, né? Dividir um Brasil que tem que estar unido para poder vencer essa pandemia. Né? Gente, é gravíssimo. O governo, para mim, cavou a sua própria cova ontem, que eu acho que não tem nenhum brasileiro que acorde hoje de manhã e tenha coragem de olhar para a cara do presidente e dizer assim: presidente, na próxima eleição eu vou votar no senhor. Bom, deve estar havendo alguma coisa. Se a Covid-19 está atingindo o pulmão das pessoas por falta de ar, no caso, então, se de hoje para diante, se alguém ainda tiver coragem de votar no Bolsonaro, então é porque o seu cérebro foi cometido pela Covid-19. Não está raciocinando corretamente. Então, a partir de ontem, houve uma divisão, uma rachadura no nosso Brasil, todos os poderes foram enfraquecidos, é uma tragédia sem precedente. A gente viu a repercussão, o governo foi lá desmentir, né, fazer calúnia contra o Sérgio Moro. Claro, quem fala primeiro? Você vira a serenidade do próprio Moro? Pausadamente, tudo explicando, e ele tem prova. Aí, claro, quando eu faço uma denúncia, quem vai falar por último, claro que ele é o presidente, ele pode se defender, inclusive levou todos os ministros lá, né, dizendo que o governo teve a petulância de dizer uma mentira, e ele é um mentiroso. Eu posso dizer aqui, porque o Sérgio Moro tem prova, dizendo que podia demitir o braço direito dele, mas que o governo federal desse uma vaga para ele no Supremo Tribunal Federal. E está pedindo que quem ofereceu a vaga foi uma mulher lá, eu não sei o nome dela. Está aprovado. Que ele disse assim: eu não estou à venda. Vocês estão entendendo? Claro que o governo ficou desesperado. O governo, como eu digo, repito, o governo cavou sua própria cova. O governo federal, deveria de ter não demitido o ministro da Saúde. Foi a primeira gota d'água, foi o primeiro erro gravíssimo que o governo fez, foi demitir o ministro da Saúde, o Mandetta. Entendeu? Então, se o governo, que ele agora, que o presidente da República, antes que desfacela o resto do Brasil, peça demissão. Antes que isso se agrava mais. Porque a partir do momento de hoje, nós temos 100 presidente da República. E nem vi isso, eu não vou falar no Mourão, né? Eu não quero falar nesse assunto do Mourão, porque se renunciar o presidente, o vice Mourão, vamos trocar 6 por meia dúzia? Né? Seguinte, gente, eu quero dizer para vocês aqui que o Moisés, governo de Santa Catarina, ofereceu já, claro que se eu fosse um presidente da República, qualquer coisa, onde tivesse o Sérgio Moro, eu ia buscar ele para trabalhar na minha equipe. Esse homem, esse Sérgio Moro, depois de Juscelino, depois de um Tiradentes, foi o maior homem já que se integrou num quadro político. Por que esse Bolsonaro não quis o Sérgio Moro? Por quê? Explica para mim. Eu queria que todo brasileiro fosse na televisão explicar qual é a do presidente dentro de uma epidemia. Né? Quase 3.500 pessoas mortas. Já morreu mais de 500 pessoas porque não tem respirador. Eu
concordo que pode estar retardando hospitais que estavam tudo sucateados, agora estão tentando recuperar, vão recuperar. Uma pessoa não espera mais de 4 dias para respirar. E daí lá para dia 15, meu pai, isso tudo vai ser somado, tudo isso, esses delitos. Então eu gostaria de dizer assim, hoje, reze, reze, reze. Como diz aquela música do a coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não gosta de mulher não é Maria e José, nem Romeu e Julieta. Oieta, né? Então, se temos uma crise no Brasil, que foi uma coisa mundial, um vírus que surgiu, e o Brasil, o nosso presidente da República inventou outro vírus. Poxa, duplicar o problema para quê? Assim, não. Eu ainda tô bobando, tô de queixo caído. O que o Bolsonaro está querendo? Não me parece que para mim não caiu a ficha, eu não sei o que o Bolsonaro está querendo. Porque se nós temos uma crise no Brasil, né, financeira, o mundo está todo mundo. Né, se tiver que recuperar o Brasil em 10 anos, tudo bem. Mas agora, quem morrer, aquelas pessoas que estão morrendo hoje no Brasil, que já quase chegou a 50 mil, os Estados Unidos já passou de 50 mil mortos. E estamos frouxando. Vimos, estamos vendo, todo mundo está indo para a rua. Desculpa. Nós nem sabemos. Oh, meu Deus do céu. Liguei o ar-condicionado ontem de noite. Foi isso. Eu estou evitando ligar o ar-condicionado. Se esse vírus ainda não teve a curva, ele é sorrateiro. Se o governo está dizendo que vai enviar para tantos hospitais lá no Rio de Janeiro, o hospital de campanha, estou inaugurado, mas não tem pessoa para trabalhar. O lado do Amazonas estão contratando os médicos cubanos para vir trabalhar no Brasil. Tem gente que está sendo contrário, mas o governo disse lá, eu estou contratando os médicos cubanos, é minha responsabilidade. É porque o governo mandou embora, né? Teve um governo aí que mandou os médicos cubanos embora. Gente, vamos contratar as pessoas da saúde lá fora, vamos botar esses hospitais para funcionar, gente para trabalhar, gente para cuidar dos doentes. Gente, é hora, é uma guerra, igual a Segunda Guerra Mundial, os feridos que eram levados para os países. Vou pedir a Deus hoje. Ontem eu estava rezando dentro do meu quarto, eu rezei duplamente. Então vocês viram aqui que esse cenário aqui, eu me inspiro numa pessoa, a minha esposa. Isso aqui foi tudo ela que fez. Tudo isso aqui, eu e ela. Mas isso é ideia dela. Ela, inspirada numa mulher simples, sem nenhum estudo. Eu que estudo tanto a Bíblia, tantas coisas. Ela deixou para mim um legado de uma memória que eu não posso esquecer. Eu posso até refazer, se eu necessitar, se eu achar que eu preciso casar de novo, depois de 3 anos, isso aí é coisa que eu vou ver. Mas por enquanto, eu me agarro na sua memória de tudo que ela deixou para mim aqui. Tudo isso, eu sei que é uma casa grande, eu estou perdido aqui dentro, mas isso foi ela que quis, né? Lutamos e agora não tem mais como voltar atrás, né? Então, assim, tem gente que com o meu salário dela de faxineira, chegou a comprar um carro zero. Com o meu salário, as pessoas que passam aqui, né, ver essa casa aqui de São Pedro, mas isso aqui levou 37 anos para fazer. Fiz 5 vezes essa casa, só no fim de semana. O que deu no São Pedro para fazer isso aqui? Porque agora, eu estou sozinho aqui, mas não estou. Eu agarro. É isso
que o mundo tem que fazer, se agarrar agora com aquilo que tem. E temos coisas, muita coisa para se alegrar, né? Um país jovem como o Brasil, né? Temos tudo para ser uma grande nação, né? E vem o governo federal destruir tudo que foi construído até agora. E todos os outros governos. Não teve nenhum governo que dentro de uma crise fizesse, nem do tempo de Brasília, em 62, do regime militar. Gente, regime militar não é só mandar torturar as pessoas na rua, não é só prender as pessoas, fazer insinuação também é. Esse governo já andava fazendo insinuação para aquela mulher, aquela jornalista que mandou ela dar o furo. Gente, se você juntar tudo, o que esse governo fez, mandou autorizar o garimpo na Amazônia, nas terras indígenas, é legal. Mas é legal por quem? Exonerou o ministro do satélite da Amazônia, aquele ímpio. O que esse presidente da República tá querendo? Explica para mim. Eu queria que chegasse uma pessoa aqui, porque assim, ó, eu sou o homem da verdade. E eu tenho uma única convicção. Amar a Deus e as pessoas. Temos que ter essas duas coisas em mente. Deus em primeiro lugar, mas temos que acreditar no homem. Agora, pergunta assim, seu Pedro, o senhor está acreditando mais em Deus do que nos homens? Sim. Eu disse ontem que não tô tirando totalmente em duas pessoas que merecem nesse mundo. Não é por uma minoria, Pedro, que tu vais aqui também inferiorizar a raça humana por causa de uma meia dúzia lá. Vamos dar um crédito para nosso Brasil, terra de Santa Cruz, Nossa Senhora Aparecida. E vamos pedir a ela, para que Deus dê toda essa força. E eu quero fazer minha oração a Deus hoje. É o Salmo 77. Já que eu estou há semanas fazendo as minhas preces, a minha oração para esse Brasil, mas parece que as coisas não mudam, estou rezando para Nossa Senhora. Agora eu vou apelar aqui para um salmo. Ontem fiquei 2 horas dentro daquele quarto, ali eu tenho um quadro ali, o Bom Pastor, e disse, o Senhor Deus tem uma ovelhinha lá nos braços. Chega, eu peço socorro. Chega a Deus a minha voz, e Ele me ouve. No dia da angústia busco o Senhor. A noite toda estendo a mão sem me cansar. Rejeito qualquer consolo. Lembro-me de Deus e solto gemidos. Medito, meu espírito se abate. Conservo em vigília os meus olhos. Fico aturdito sem poder falar. Redobro os dias antigos, relembro os dias antigos, né? Antes dessa Covid-19, como era bom, viajando para todo lugar, shoppings, comprando, vendendo. Recordo dos anos de outrora, de noite medito no meu coração. Reflito no meu espírito e interrogo. Será que Deus vai nos rejeitar para sempre? E não mais terá dó de nós? Será, Senhor? Lembra-se da promessa que fizesse a Abraão. Dos dias de outrora, Senhor, que um resto do teu povo, mesmo aqueles que dobraram o joelho diante de Baal, ele disse a Abraão, a Elias, reservei um resto de 74 mil que não vão dobrar o joelho. Terás acabado para sempre teu amor, Senhor? E as promessas feitas para todas as gerações? Acaso Deus vai se esquecer de agir com clemência? Será, Senhor? Eu não estou duvidando, Senhor, como é que é feito um pedido com fé, Senhor. Tudo certo. Tudo que pedires com fé no teu coração, tu recebe. Senhor, se essa prece que eu estou dirigindo hoje a Ti, se não for do meu coração, então eu não sei rezar. Me ensina, Senhor,
Como é que dirigir uma prece, um louvor, uma fumaça até o céu? Um incenso que é queimado. Ou, na sua ira, fechou o coração. E conclui, meu sofrimento é este, está mudada a mão direita do Altíssimo. Quero lembrar os efeitos do Senhor. Sim, quero recordar seus milagres de outrora. Eu quero, Senhor, lembrar. Reflito sobre todas as suas obras e medito nos teus grandes feitos. Deus é santo, eu sei o teu caminho. Quem é um Deus grande como nosso Deus? Eis o único Deus que faz milagre, cujo poder se conhece entre os povos. Tem algum povos que tem um Deus maior do que o nosso povo? Com teus braços libertastes o teu povo, os filhos de Jacó e de José, as águas que viram a Deus, as águas que viram e tremeram e se agitaram, os mares, as nuvens derramaram água e os céus voltaram a voz, voaram uma seta, teus trovões ressoou nos turbilhões, quando Deus abriu o mar para libertar o seu povo. Deus de misericórdia, tem de compaixão, diante dessa crise, não só do vírus, aqui na terra, Brasil, mas diante de um caos que se instalou pelo nosso presidente da República. Ele deve estar com um problema sério, porque houve um conflito entre um governo que tem 4 senadores, filhos, e é manipulado para governar pelos seus filhos. Se isso for, eu não queria estar na pele dele. Quando há disputa por herança em família, mas como há disputa por herança política no Brasil, é bom a gente contar com 4 filhos de senador, mas se você contar com a modificação disso aí, deve ser horrível para o nosso presidente. Ele vai ter que tomar uma decisão para não provocar mais estrago do que está. Ele deve de pedir sua saída. E eu quero dizer assim, se o Sérgio Moro vir para Santa Catarina, ele fizer um trabalho que eu sempre fiz, eu espero que o governo, que o Sérgio Moro seja o candidato para derrotar Bolsonaro nas eleições de 2022. Vamos dizer isso já desde hoje. Se o Bolsonaro denegriu a imagem de Sérgio Moro ontem, pois eu quero que esse dia seja adiado para o dia 2022. Eu não quero vingança, não é desforra. Eu quero que, não é por o governo ser um militar, eu não estou generalizando uma corporação brasileira que os militares sempre fizeram um trabalho bom. Agora, se tem uma fruta podre dentro de uma corporação, vai contaminar tudo. Então, eu estou falando que nós temos um regime militar que também na ditadura nem todos podemos criticar todos. Entendeu? O que houve na ditadura militar foi a tortura. Isso não se pode fazer. Como eu digo, quando uma pessoa imobilizada está no chão, como a gente depois de estar algemada, pronto, conduz ele. Não precisa torturar. Eu peço a Deus, vamos refletir sobre isso hoje e convocando o povo brasileiro, todos juntos, vamos rezar para a nossa padroeira Aparecida, para que ela aponte um caminho, uma solução. Ela que fez aquela pescaria em 1717. Vamos agora, em 2020, Nossa Senhora Aparecida, eu contei no manto de Nossa Senhora 42 estrelas. Que brilhe essas suas estrelas, mãe, essa sua coroa. Faça valer. Diga para o vosso filho que aqui não tem mais vinho.
que aqui já está tudo amado. Que Deus tenha piedade desse povo que está morrendo, das pessoas que estão enterrando seus entes queridos sem poder fazer um velório. Que Deus tenha piedade.